No ano de 1974, o fervor revolucionário tomava conta do país africano de Moçambique. O slogan "Viva Frelimo", sigla para a Frente de Libertação de Moçambique, tornou-se símbolo da luta de 10 anos pela liberdade e pela independência. Havia uma euforia em toda a nação, e para a maioria parecia inimaginável que alguém não participasse nisso. À medida que os preparativos para o Dia da Independência, 25 de junho de 1975, ganhavam forma, a posição neutra das Testemunhas de Jeová ficava cada vez mais evidente. O recém-empossado presidente praticamente deu uma ordem ao gritar num discurso de rádio: "Nós daremos destino definitivo a essas Testemunhas de Jeová. Nós pensamos que eles são agentes deixados pelo colonialismo português. Por isso, nós propomos ao povo prendê-los imediatamente." A tempestade tinha começado. Os chamados grupos dinamizadores de bairros foram mobilizados com um só objetivo: prender todas as Testemunhas de Jeová. No trabalho, em casa, nas ruas, a qualquer hora do dia e da noite, em todo o país. Em pouco tempo, as prisões em Moçambique ficaram superlotadas, com milhares de Testemunhas de Jeová. Iniciava-se um novo capítulo da história do povo de Jeová em Moçambique, na África. Contudo, pressionado por organizações internacionais de defesa aos direitos humanos, o governo decidiu dar fim às testemunhas de outra maneira. Entre setembro de 75 e fevereiro de 76, todas as Testemunhas de Jeová detidas, quer nas prisões, quer em campos abertos, foram levadas 30 quilômetros para o leste, na região conhecida como Círculo do Carico. Era uma região seca em que por muito tempo não chovia. E lá havia a terrível mamba, uma serpente feroz que habitava a região. "Vocês serão comidos por animais ferozes", disseram-nos. "É um lugar desconhecido lá para o norte, e vocês nunca mais voltarão." E para lá os irmãos foram enviados para morrer de fome e de sede. Mas o que aquele governo havia desconsiderado é que há um Deus nos céus. E este Deus começou a derramar sobre aquela região a sua chuva do céu, a ponto de o leito seco de o rio Munduzi chegar até a transbordar. E a terra descansada começou a produzir, e a produzir, e a produzir sobejamente, e a ter fartas colheitas de cereais, frutas e cana-de-açúcar, a ponto de até os alimentos se perderem. E enquanto a guerra civil graçava naquele país, o restante do país atravessava a maior fome de sua história. E as pessoas vinham de todas as partes do país comprar alimento dos irmãos, porque só naquela parte do país havia alimento. Contudo, o dia 28 de janeiro de 1976 será uma data de que os irmãos moçambicanos jamais se esquecerão. Na região do Carico, houve época em que eles desfrutavam considerável liberdade de adoração. Por exemplo, diariamente, reuniam-se num dos grandes salões de assembleia para considerar o texto do dia. Os salões do reino, construídos com estacas grossas, profundamente fincadas no chão, eram estruturas bastante fortes, de aparência rústica. Porém, no dia 28 de janeiro de 76, as autoridades governamentais, acompanhadas por soldados, passaram pelas aldeias e anunciaram o seguinte: "Vocês ficam proibidos de adorar ou rezar nesses salões, ou em qualquer parte das aldeias. Os salões serão nacionalizados e usados pelo governo segundo o seu critério." Depois disso, hastearam-se bandeiras na frente de cada salão do reino,
e postaram-se soldados como guardas para garantir o cumprimento da ordem. No entanto, antes de as ordens poderem ser cumpridas, todos os salões do reino implodiram, afundando, desintegrando-se de cima para baixo e caindo rente ao chão, embora não estivesse chovendo nem ventasse. Então o administrador disse a um dos anciãos: Jeová, o vosso Deus, não aceitou que os salões do reino fossem nacionalizados. Vocês devem ter rezado para que caíssem os salões, e o vosso Deus os fez cair. Esta belíssima história é apenas um dos inúmeros exemplos que mostram inquestionavelmente que Jeová é uma altura protetora para o seu povo. Portanto, esta palestra, que será baseada no Salmo 74, tem por objetivo motivar em todos nós o desejo de buscar refúgio espiritual em Jeová, confiando nele qual fortaleza para o seu povo, quer individual, quer coletivamente. Com ele ao nosso lado, poderemos fazer frente a qualquer teste ou provação que surja contra nós. Mas comecemos por definir o que, segundo a Bíblia, é uma altura protetora. A expressão é usada 14 vezes com referência a Jeová e 2 vezes é aplicada a fortalezas ou fortificações feitas pelo homem. O termo refere-se a cidades que serviam de refúgio para o povo de uma região. Tais cidades-fortalezas eram construídas de um fosso, uma cavidade profunda em volta da cidade, que podia ter até 15 metros de profundidade e 80 metros de largura na superfície. Ao lado do fosso era construída uma escarpa, uma rampa ou declive acentuado de uns 15 metros ou mais, feita com a terra retirada do fosso. Assim, desde o fundo do fosso até o cume da escarpa, podia haver 30 metros ou mais de altura. Acima da escarpa era construída uma alta muralha, de uns 3 a 4 metros. E como se não bastasse, construíam-se torres nas muralhas. Elas eram mais altas do que a muralha, sobrelevando-se a muralha 3 vezes ou até em 3 metros de altura. As torres serviam também de postos para vigias, os quais podiam ver à distância a aproximação do inimigo. Então vamos recapitular. Havia o fosso, a escarpa, a muralha e as torres. Cerca de 40 metros de altura. Deu para entender então o pleno impacto do que significa uma altura protetora? Bem, tendo esta explicação como cenário de fundo, podemos observar as significativas palavras do Salmo 48, versículos 3, 12 e 13, que diz: Nas torres de habitação de Sião, o próprio Deus ficou conhecido como a altura protetora. Marchai ao redor de Sião e rodeai-a. Contai suas torres. Fixai os vossos corações na sua escarpa. Inspecionai suas torres de habitação, a fim de que o possais narrar à geração futura. Então o texto exortava os judeus a examinar a altura protetora que era Jerusalém, a qual, com suas poderosas muralhas defensivas, estava situada numa elevação maior do que quase qualquer outra grande capital da história humana. Mas o texto destaca que a verdadeira altura protetora era Jeová. De modo similar, a Sião moderna, representada na terra pela organização de Jeová, está fortemente edificada qual defensora da soberania universal de Jeová, e tem a Jeová como sua altura protetora. Isso é especialmente significativo porque Jeová Deus é simplesmente incomparável. Diversos títulos bíblicos realçam a sua retumbante grandeza. Por exemplo, ele é chamado de Altíssimo, Rei por tempo indefinido e Todo-Poderoso, para mencionar apenas alguns de tais títulos. Jeová tem poder ilimitado. Ninguém pode, com êxito, tomar posição contra ele. Mas, apesar de sua posição elevada, Jeová não está distante da humanidade. Ele está perto dos seus servos fiéis
e os vê com carinho e compaixão. E em breve Jeová livrará seu povo deste mundo ímpio. Aproxima-se o tempo para Deus fazer um acerto de contas. É sobre isso que começa a falar o Salmo número 94, que nos diz assim os versículos 1 e 2. Ó Deus de atos de vingança, Jeová! Ó Deus de atos de vingança, reluz! Levanta-te, ó juiz da terra, traze de volta uma retribuição sobre os altivos, ou sobre os orgulhosos. E Jeová ressuscitou a Jesus Cristo como garantia de que fará isso, conforme mostra o livro de Atos, capítulo 17, versículo 31. Todos devem levar este assunto a sério. O povo de Deus vê-se agora esmigalhado e atribulado, o que requer a intervenção de Jeová em breve, conforme o salmista expressa aqui no Salmo 94, versículos 3 a 6 agora. Até quando, ó Jeová, vão os iníquos? Até quando vão os próprios iníquos rejubilar? Continuam a borbulhar, continuam a falar irrestritamente. Todos os que praticam o que é prejudicial continuam a gabar-se. Continuam a esmigalhar teu povo, ó Jeová, e continuam a atribular a tua herança. Matam a viúva e o residente forasteiro, e assassinam os meninos órfãos de pai. Então, para vermos como Jeová irá agir muito em breve para salvar o seu povo, nós iremos agora nos reportar a exemplos de atos de vingança de Jeová no passado, a favor do seu povo. Por exemplo, a superioridade de Jeová em batalha foi demonstrada no vale do Quizon, perto da cidade de Megido. Houve uma época em que o rei cananeu Jabim oprimia Israel, o povo de Deus, já por 20 anos. Mas, sob a direção de Deus, o juiz Baraque congregou 10.000 homens no cume do monte Tabor para desafiar as forças de Jabim. Sísera, o comandante do exército cananeu, reagiu imediatamente, indo depressa para o vale da torrente do Quizon, entre os montes Tabor e a cidade de Megido. Então imagine a situação. Os guerreiros israelitas da parte de Jeová não eram profissionais de guerra, e sim camponeses. Não tinham escudo, nem lança e nem cavalos. Eles andavam a pé. Por outro lado, lá embaixo, próximo ao sopé do monte Tabor, havia o exército cananeu, que incluía 900 carros de guerra com foices de ferro nas rodas. Uma força aparentemente invencível naqueles dias. Para os homens de Baraque que observavam lá do alto do Tabor, os muitos carros reunidos devem ter parecido assustadoramente impossíveis de deter, invencíveis. Então Jeová ordenou que Baraque e suas forças se precipitassem pelas encostas do Tabor e fossem para a planície do vale, atraindo as tropas de Sísera para a batalha. Sísera, sem dúvida, calculava que ali, em terreno plano, os soldados de Israel, mal equipados e a pé, não teriam nenhuma possibilidade de vencer seus carros de guerra. Ele não contava, porém, com lutar contra um inimigo celestial. Foi então que Jeová desferiu o golpe. Veja o que diz Juízes, no capítulo 4 e no versículo 15, que nos diz assim: E Jeová começou a lançar em confusão tanto a Sísera como a todos os seus carros de guerra e todo o acampamento pelo fio da espada, diante de Baraque. Por fim, Sísera desceu do carro e pôs-se a fugir a pé. Então imagine a cena. Repentinamente, grossas e pesadas nuvens surgem como que do nada. Algo que nem os modernos sistemas de meteorologia poderiam prever. E forma-se um violento temporal, que cai como uma tromba d'água, transformando o leito seco do rio Quizon num pântano, imobilizando as tropas de Sísera, fazendo os carros de guerra do exército inimigo atolarem. Imagine os carros de guerra cananeus tentando escapar de tal lama.
As águas furiosas da avolumada torrente do Quizon atolaram os carros dos cananeus e talvez tenha arrastado alguns cadáveres. Veja como isto foi descrito belamente em linguagem poética em Juízes capítulo 5, versículos 19 a 23, que nos diz: Vieram reis, eles lutaram. Foi então que os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tiveram lucro de prata. Desde os céus lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Císera. A torrente de Quizon os arrastou. A torrente dos dias antigos, a torrente de Quizon. Foste pisar a força, ó minha alma. Foi então que os cascos dos cavalos escarvaram, ou seja, sofreram lesões, por causa do galopar precipitado dos seus garanhões. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo de Jeová. Amaldiçoai incessantemente os seus habitantes, pois não vieram em auxílio de Jeová com os poderosos. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ocorreu grande tempestade com Saraiva, obscurecendo a visão dos cananeus, de nada valendo seus arcos e suas fundas. E no pânico resultante, os soldados da infantaria de Israel derrotaram o inimigo, conforme nos mostra Juízes capítulo 4, o versículo 16, que diz: E Baraque foi no encalço dos carros de guerra e do acampamento até Arosete das nações, de modo que todo o acampamento de Císera caiu ao fio da espada. Não restou nem sequer um. Assim desenrolou-se mais um capítulo vital e triunfante na história do povo de Deus. E vale ressaltar que o registro histórico das batalhas de Jeová nos tempos antigos dá-nos hoje motivo para ter total confiança em sua vitória no futuro, na grande tribulação. Sempre no controle da situação, Jeová pode sobrepujar seus inimigos e manobrar as circunstâncias para a salvação do seu povo. Deveras será como Isaías profetizou em Isaías 42, 13. O próprio Jeová sairá como um poderoso. Como um guerreiro ele despertará o zelo. Bradará, sim dará um grito de guerra. Mostrar-se-á mais poderoso sobre os seus inimigos. Sim, aos olhos de suas testemunhas, como diz Êxodo capítulo 15, versículo 3, ele será para sempre Jeová, pessoa varonil de guerra. Mas, enquanto aguardamos a atuação divina, precisamos ter o conceito correto sobre a permissão da injustiça. Muitas coisas hoje não podem ser mudadas nesse sistema, mas os perversos jamais irão se safar, conforme mostra Provérbios 24, versículos 19 e 20. É necessário, pois, continuarmos satisfeitos enquanto esperamos pacientemente a ação de Jeová, conforme as palavras de Miqueias 7,7. É tolo aquele que conclui que Jeová não está vendo. Conforme podemos ver agora do Salmo 94, versículos 7 a 11, a atitude, infelizmente, de alguns que perdem a confiança em Jeová. Nos diz assim, Salmo 94, 7 a 11. E estão dizendo: já não está vendo, e o Deus de Jacó não o entende. Entendei, vós os que sois irracionais entre o povo. E quanto a vós, estúpidos, quando é que tereis perspicácia? Acaso não pode ouvir aquele que plantou o ouvido? Acaso não pode olhar aquele que formou o olho? Porventura não pode repreender aquele que corrige nações, sim aquele que ensina aos homens conhecimento? Jeová conhece os pensamentos dos homens, que são apenas como uma exalação, uma fumaça passageira. Hoje a maioria desafia a soberania de Jeová. Muitos não consideram Deus como um fator a ser levado em conta. Mas os olhos e os ouvidos de Jeová veem e ouvem tudo o que se passa. Conforme diz Hebreus 4,13,
toda a criação está nua e abertamente exposta aos olhos daquele com quem temos uma prestação de contas. Alguns justificam a conduta desenfreada como se fosse um mero esporte, ou levam a vida dupla, presumindo que Deus não vê ou não discerne as suas más ações. Até podemos ver o que diz o Salmo número 10, versículo 13, a respeito desse assunto. Nos diz assim: por que é que o iníquo desrespeitou a Deus? Aqui explica: ele disse no seu coração: não exigirás prestação de contas. Então veja que não diz que o iníquo não crê em Deus, mas que ele não acredita que esse Deus irá exigir um julgamento, que esse Deus irá exigir uma prestação de contas. Mas quão tolo é concluir que aquele que fez o ouvido não pode ouvir, e que aquele que fez o olho não pode ver. E para ilustrar isso, vamos nos reportar ao ano de 1960, quando a ciência que aprende da natureza recebeu o nome de biônica. Talvez alguns se lembrem desse nome, biônica, que se refere até a um famoso seriado da TV americana. Então, a biônica, hoje chamada biomimética, estuda as criaturas vivas para aperfeiçoar os mecanismos feitos pelo homem. Por exemplo, descobriu-se que o olho do caranguejo consegue imagens excepcionalmente nítidas. As células dos nervos ópticos do caranguejo têm ligações cruzadas, dando-lhe a incomparável capacidade de intensificar o contraste entre as imagens e o fundo do objeto sob visão. O resultado deste ampliado contraste é uma imagem mais nítida transmitida ao cérebro. Este princípio foi usado para produzir imagens mais nítidas na TV. Por outro lado, descobriu-se que as mariposas têm ouvidos tão aguçados que pesquisadores ligaram um eletrodo e um amplificador ao ouvido abdominal da mariposa e puderam ouvir sons supersônicos que até mesmo o mais sensível microfone não podia captar. Agora eu pergunto aos presentes: será que aquele que fez o olho do caranguejo e os ouvidos da mariposa não consegue ouvir e ver o que nós fazemos? Portanto, o modo como levamos nossa vida deve demonstrar que nós não somos afetados nem de leve por esse errado modo de pensar. Jeová não tolerará a perversidade indefinidamente. O resgate de seu povo da opressão é iminente. Haverá fim de se tocar no globo do seu olho, como diz Zacarias 2:8. Por fornecer um escape, o Altíssimo mostrará que é uma altura protetora para o seu povo, como mostra o Salmo número 18, versículo 2, que diz: Jeová é meu rochedo, a minha fortaleza e aquele que me põe a salvo. Meu Deus é minha rocha, nele me refugiarei, meu escudo e meu chifre de salvação, minha altura protetora. Então, por todos os motivos mencionados, podemos ter a certeza de que Jeová nunca abandona seu povo. Por isso é vital que nós aprendamos o modo de pensar de Deus, que sejamos ensinados por Ele. Vejamos isso no Salmo número 94, agora os versículos 12 e 13, que nos dizem: Feliz o varão vigoroso a quem corriges, ó Jah, e a quem ensinas da tua própria lei, para dar-lhe sossego dos dias da calamidade, até que se escave uma cova para o iníquo no Armagedon. Assim, esforce-se a ser um dos que Jeová nunca abandonará. Não subestime a importância de assistir às reuniões e de fazer estudo pessoal da palavra de Deus. Nunca faça pouco caso da correção que Jeová dá por meio da sua palavra, da organização e dos anciãos. Há um enorme senso de segurança quando se conhece a verdade. O conhecimento exato dá estabilidade, felicidade, esperança, mesmo em épocas difíceis. Sentimos-nos confiantes
sabendo que agora Jeová está preparando o seu povo para ser preservado. Jamais permita também que as emoções o façam agir tolamente, concluindo que você sofre calamidades porque desapontou a Jeová. O Salmo 94, versículos 14 e 15, nos diz: Pois Jeová não abandonará seu povo, nem deixará sua própria herança, porque a decisão judicial retornará à própria justiça, e todos os retos no coração a seguirão. Aqui o versículo 15 até parece um pouco nebuloso, um pouco obscuro, mas nós podemos compreendê-lo, dando atenção às palavras colocadas. Aqui diz que a decisão judicial, ou seja, aquela decisão emitida por um juiz, como que num tribunal, no caso da organização, emitida pelos juízes que cuidam da organização, os anciãos congregacionais, retornará à própria justiça, pousará na justiça. O que significa que mesmo que hoje não haja justiça em alguns casos, possa haver injustiça devido à imperfeição, mas Jeová irá corrigir cada questão, cada assunto no seu próprio tempo devido. E aí, finalmente, toda decisão judicial proferida através dos representantes de Jeová na terra estará repousando, estará sendo fundamentada na própria justiça. O povo de Jeová nem sempre consegue hoje evitar as consequências da imperfeição humana e da perversidade. Nós não somos imunes às adversidades. Mas Jeová é o tipo de amigo que sempre estará com você. Não importa onde você esteja, nem quem ou o que esteja contra você. É o que nos mostra agora o Salmo 94, versículos 16 e 17. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem tomará a sua posição por mim contra os que praticam o que é prejudicial? Se Jeová não tivesse vindo em meu auxílio, em pouco tempo a minha alma teria residido em silêncio na morte. A paz de Deus excede todo o pensamento e guardará o coração e as faculdades mentais, conforme Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esta paz é uma serenidade que vem de termos uma relação íntima, achegada com Jeová. Esta intimidade nos dá confiança de que, não importa a aflição, Jeová não nos abandonou. Entenda que Jeová compreende as nossas preocupações. O Salmo 94, versículos 18 e 19, nos diz assim: Quando eu disse, meu pé certamente cambaleará, amparava-me a tua própria benevolência, ó Jeová. Quando os meus pensamentos inquietantes se tornaram muitos no meu íntimo, tuas próprias consolações começaram a afagar, a acariciar a minha alma. Então veja que o salmista também entretinha, por vezes, pensamentos inquietantes que faziam com que ele perdesse o sono à noite. Mas aí o que ele fazia para conseguir reverter a situação? Ele se baseava nas consolações, ele meditava, refletia nas consolações, ou seja, em textos ou passagens ou relatos consoladores da parte de Jeová. E isso fazia com que ele ficasse calmo, com que ele ficasse com serenidade. Por conseguinte, meditar na palavra de Deus ajuda os que sofrem a confiar em que Jeová se importa com a situação difícil pela qual os servos de Deus estão passando. Por outro lado, abrigar pensamentos negativos quando se passa por tribulações pode enfraquecer a fé. É importante pedir auxílio de Jeová em oração fervorosa, expressando os mais profundos temores e ansiedades. Visto que Jeová sempre é leal, podemos confiar nele como a nossa altura protetora em tempos de aflição, conforme nos mostra o Salmo número 9 e também o versículo 9. Nos diz assim: E Jeová se tornará uma altura protetora para todo esmagado, uma altura protetora em tempos de aflição. Então Jeová prometeu ser esta proteção, e Deus não pode mentir. E nossa altura protetora garante que a oposição inimiga falhará,
Nenhuma arma que se forjar contra o povo de Jeová será bem sucedida. Vamos ver agora o Salmo 94, os versículos 20 a 22. Estará aliado contigo o trono que causa adversidades, ao passo que forja desgraça por meio de decreto? Ou como verte até a versão Almeida atualizada, tendo uma lei por pretexto. Fazem ataques penetrantes à alma do justo, e pronunciam iníquo até mesmo o sangue do inocente. Jeová, porém, se tornará para mim uma altura protetora, e meu Deus, a rocha de meu refúgio. Então, como o texto indica, os inimigos do povo de Jeová haveriam de urdir a calamidade, tendo uma lei por pretexto. Eles haveriam de legalizar a perseguição perversa, para forçar-nos a abandonar nossa fé em Deus, a nossa adoração e o nosso serviço a Ele. Nos casos legislativos, da saudação à bandeira, das transfusões de sangue, dos decretos ditatoriais contra a existência das testemunhas de Jeová, os nossos inimigos, consciente ou inconscientemente, têm engendrado contra nós vexames sob a aparência de lei. Muitas vezes isso tem resultado em proscrição, prisão, espancamento, tortura e até mesmo na morte de pessoas tementes a Deus. Mas os inimigos não serão bem-sucedidos. Até mesmo a calamidade não afetará espiritualmente os servos fiéis de Jeová, pois eles estão escondidos no lugar de abrigo seguro de Jeová. Ele não permitiu que a organização fosse varrida pela perseguição. As testemunhas de Jeová não ficam paralisadas de medo devido aos ataques injustos. Não, elas se recusam a calar-se. E vale ressaltar também que Jeová fez do seu povo uma altura protetora. Por exemplo, em 1918, a organização quase foi exterminada na Primeira Guerra Mundial. Mas aí Jeová começou a transformar a sua organização, que até então era mais vulnerável, em uma altura protetora. Então, primeiramente, ele construiu um fosso, por assim dizer, figurativamente falando, ao redor da sua organização. Como é que ele fez isso? Em 1919, então ele passou a fazer com que a organização passasse a ter uma natureza teocrática, um perfil teocrático, porque até então todos os anciãos eram de fato não designados como acontece hoje, mas havia um voto, eles eram escolhidos, eleitos pela congregação. Era uma forma democrática e não teocrática. Mas em 1919, o diretor de serviço da congregação passou a ser designado diretamente pela organização de Jeová. Então foi como se Jeová construísse um fosso ao redor da sua organização. Em 1932, também acabou o arranjo de anciãos eleitos, anciãos eletivos. Aí todos os anciãos passaram a ser designados teocraticamente, de cima para baixo. Então era como se Jeová tivesse construído uma grande escarpa, aquela rampa acentuada em volta da sua organização. E em 1938, todos passaram a ser designados teocraticamente. Então, todas as pessoas ali que serviam a Jeová em cargos de serviço eram designados teocraticamente. Então foi como se Jeová construísse uma alta muralha em volta da sua organização. Então essa organização estava agora preparada para o que havia de vir, que era a Segunda Guerra Mundial no ano seguinte, em 1939, onde haveria o rolo compressor nazista. E assim a Segunda Guerra Mundial, que foi 4 vezes mais destrutiva do que a primeira e que teve como exterminador esse rolo compressor nazista, não conseguiu parar sequer a publicação do texto diário. E em 1972, Jeová fez com que houvesse o arranjo de corpos de ancião. Ao invés de ser apenas um servo de congregação, único ancião, ditando as regras, agora havia um corpo de anciãos para deliberar sobre os assuntos congregacionais. Então é como se Jeová tivesse construído torres sobre as altas muralhas. Hoje, a organização de Jeová, semelhante a Jerusalém dos tempos bíblicos, é indestrutível.
ela é inexpugnável. É uma altura protetora. E o paraíso espiritual, a condição de prosperidade espiritual que existe dentro da organização, floresce na terra toda, havendo um acréscimo diário de multidões. Isso só é possível porque Jeová é a nossa altura protetora, como nos mostra o Salmo número 59 e versículo 9. Nos diz assim: ó minha força, a ti é que vou vigiar, pois Deus é minha altura protetora. Portanto, sirva a Jeová fielmente e continue a viver. Jeová não nos desapontará. Os ímpios serão destruídos, conforme agora o Salmo 94, o último versículo, o versículo 23, que diz: e fará retornar sobre eles o que deles é prejudicial, e os silenciará com a sua própria calamidade. Jeová nosso Deus os silenciará. É iminente o dia de Jeová, o mais atemorizante em toda a história da humanidade. Todos os que não se submeterem voluntariamente à vontade de Deus perecerão. É necessário que Jeová execute a justiça por respeito ao seu próprio nome sagrado e por amor aos seus servos leais. Todos os que demonstrarem confiança irrestrita em Jeová sobreviverão. O Salmo 62 nos ajuda a ter essa fundamentação. O Salmo 62, versículo 6, que nos diz: deveras ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha altura protetora, não serei abalado. Bem, no dia 4 de outubro de 1992, um acordo de paz pôs fim oficial aos 16 anos de guerra civil em Moçambique, na África. Este evento, amplamente festejado, possibilitou levantar a cortina de ferro que separava a região do anterior Círculo do Carico. E quando esta figurativa cortina de ferro foi levantada, o que é que se viu? Mais de 50 congregações das Testemunhas de Jeová emergindo do isolamento que durara diversos anos. Em 1993, presenciou-se um evento sem paralelo numa assembleia de circuito realizada em Milange, região onde ficava o Círculo do Carico. Algo que confirmou que esses irmãos deveras haviam continuado a fazer discípulos. Quando o orador do discurso do batismo pediu que os candidatos ficassem de pé, dentro de uma assistência de 2023, 505 se levantaram apresentando-se para o batismo. Um irmão de nome Ernesto Chilauli tem uma lembrança que gosta de contar. Ele disse: quando passo naquela rua, onde está o prédio da extinta polícia colonial, olho para aquela janela e me lembro. Foi ali que os agentes me disseram: fica sabendo, Chilauli, que aqui é Moçambique, e vocês nunca serão reconhecidos neste país. E logo ali perto, rua abaixo, está a nossa filial plenamente legalizada. Por certo, Jeová tem abençoado os milhares de fiéis que lá no norte, no distrito de Milange, no Círculo do Carico, escreveram uma bela página repleta de amor, de fé e de integridade para a honra e a glória de Jeová. Que nós também possamos deixar registrado nos anais da história teocrática o nosso exemplo de fé e obediência. Sim, que sirvamos a Jeová fielmente de todo o coração, tendo-o sempre como uma altura protetora para o seu povo.